Olá, eu sou Lemon Snicket e eu passo a maior parte do tempo ocultando as ações que eu já cometi. Infelizmente, é dever meu contar a história dos órfãos Baudelaire. E eu passei boa parte da minha vida pesquisando o que aconteceu a essas 3 crianças. E tudo o que eu encontrei, vocês podem conferir nestes 13 livros horríveis. E eu não recomendo nenhum de vocês a lê-los. A menos que queira ter um resto de vida extremamente doloroso e desafortunado. A série intitulada Desventuras em Série contém nada mais que as desventuras em série de Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, tentando se livrar das garras de Conde Olaf. Mas eu deixarei que Nifrid explique isso para vocês. E espero que não gostem dessa história. Então bem-vindos ao mundo novo, bem-vindos ao mundo de Nifrid. E aí, seus bisboias, eu sou o Nifrid e, como vocês puderam ver, falarei hoje de Desventuras em Série. Se você ainda não leu ou assistiu o filme, deve ter achado bem estranho isso que aconteceu no começo do vídeo. Eu resolvi fazer essa brincadeira porque é mais ou menos assim que o Lemon Snicket narra as histórias dos órfãos Baudelaire, que são os protagonistas de Desventuras em Série. Lemon Snicket é um personagem que participa da história e a todo momento ele fica tentando nos convencer a não ler os livros que ele escreve. Desventuras em Série é uma série de 13 livros e eu diria que é uma comédia dramática mais voltada para o humor negro, infantil. Nossa, eu adoro o jeito que eu classifico as resenhas que eu faço. É um negócio meio único, né? Vocês lembram da Torre Negra? Um cyberpunk pós-apocalíptico com faroeste. É um negócio muito louco e misturado um pouco com o Senhor dos Anéis também. Basicamente é isso. É uma série infanto-juvenil de comédia dramática voltada mais pro humor negro, mas de uma maneira completamente infantil. Já vou avisando que vai ser uma resenha longa também, que eu vou falar um pouquinho dos 13 livros. E não vou tentar dar nenhum spoiler, tá? Primeiramente vamos ao box. É um box da Companhia das Letras, da editora seguinte, que é o selo infanto-juvenil da Companhia das Letras. É um box bem bonitinho. Eu particularmente acho ele lindo demais. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar bem claro aqui também que eu admirei muito o trabalho de tradução da Companhia das Letras, aqui da editora seguinte, sei lá. Tipo, o tradutor merece destaque, porque eu nunca vi uma tradução tão boa de um livro. Algumas coisas assim eu lendo, daí eu pensando, meu Deus, como é que o cara pensou em traduzir dessa maneira? Porque é muito diferente, só que foi de uma maneira sutil, assim, que dá pra entender muito bem. Não sei como explicar pra vocês. Mas assim, pra você ter ideia, outra tradução que eu tô gostando bastante é do Harry Potter. Eu achei muito boa a tradução de Harry Potter, só que de Desventuras é incrivelmente melhor. A tradução de Desventuras em Série foi muito bem planejada. Então parabéns aí, Companhia das Letras, parabéns, editora seguinte. Vocês fizeram um trabalho excelente, eu reconheço muito o trabalho de vocês. E eu acho que merece destaque nesse vídeo. Vamos aos livros então, meus amiguinhos! Os 13 livros da série são dedicados a Beatrice, que é a mãe dos órfãos Baudelaire. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum final feliz, como também não tem de jeito nenhum um começo feliz, e em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. É assim que começa o mau começo de Desventuras em Série. Ele já tenta nos convencer a desistir de ler o livro. Como vocês podem ver, é um livro pequenininho, bem pequenininho. Todo começo de capítulo tem uma ilustraçãozinha que deixa o livro menorzinho ainda. As ilustrações são fantásticas. Ilustrações do nosso querido Brad Hellquist. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome, meu amigo, me desculpa, tá? Me desculpa. Logo no primeiro capítulo a gente descobre que os órfãos Baudelaire se tornam órfãos, porque os pais deles morrem no incêndio. Ficam sabendo disso de uma maneira estranha. Tipo, não deve ser normal contar para 3 crianças que seus pais morreram. Mas as 3 crianças estão numa praia, e daí chega o Sr. Paul, que é um banqueiro, e basicamente
fala para as crianças: olha, não sei como dizer isso, mas seus pais morreram num acidente, a casa de vocês pegou fogo, vocês estão sem pais, estão sem teto, vocês não têm nada. Eles deixaram um testamento dizendo que vocês precisam ficar com um membro mais próximo da família. E aí que entra esse cara altão aqui, que é o Conde Olaf. Eu não lembro de falar o certo o parentesco dele, mas eu acredito que seja tipo um tio de segundo grau, assim, terceiro grau, sei lá. Mas enfim, o Conde Olaf é a pessoa mais escrota possível. Ele é uma espécie de ator frustrado com a vida, assim, ele se acha uma estrela e ele tem seguidores, assim, que ficam aumentando o ego dele a todo momento, que são os seguidores que ficam com ele durante toda a história. E ele começa a escravizar os órfãos Baudelaire pra fazer tudo que ele quer. Tipo, conserta o telhado da minha casa. Imagina, são 3 crianças. A Violet, que é a mais velha, tem 14 anos. O Klaus, que é o irmão do meio, tem 12 anos. E a Sunny não especifica, mas dá a entender que ela tem 1 aninho e pouco, assim, porque ela não sabe falar. E eu vou falar um pouquinho dos 3 pra você e todos você. A Violet, ela é uma inventora, assim. Ela pega uma fitinha roxa, amarra no cabelo, dá pra ver ali a fitinha roxa no cabelo dela. Faz um lacinho pro cabelo não cair na cara e fica pensando em coisas mirabolantes, assim. E durante a história mostra que a Violet tem sacadas incríveis para criar coisas incríveis também. Klaus é uma espécie de gênio, que ele lê muito, ele é aquele rato de biblioteca, ele não para de ler, ele tem que ler a todo momento. E a Sunny, a nossa queridinha, ela gosta muito de morder as coisas. Ela é uma mordedora nata, ela pega e morde muito as coisas com 4 dentinhos, ela tem aquelas 4 dentinhos assim e ela morde as coisas. E o Conde Olaf maltrata muito as crianças, tipo, muito mesmo, escraviza elas, como eu já disse, deixa elas dormindo num quarto horrendo e, meu Deus, tu fica com raiva lendo os livros, assim, porque essas crianças elas só tomam no bilgur, nesse primeiro livro, basicamente, é isso. Acontece esse desastre na vida dos Baudelaire. São apresentados ao Conde Olaf. Aí eu não quero dar spoiler pra vocês, mas acontece uma espécie de casamento. Um teatro de um casamento, que é bem legal essa parte. Os Baudelaire dão uma reviravolta fantástica. E o Conde Olaf é procurado pela polícia, que nos leva ao segundo livro, que é A Sala dos Répteis. Vale mencionar também que o nosso queridíssimo Sr. Poe, que é aquele banqueiro que eu falei no começo, ele que dá notícia para os Baudelaire que os pais deles morreram, ele que é encarregado de encontrar os parentes próximos para os Baudelaire. O próximo é o Dr. Montgomery, também conhecido como Tio Monte. Deixa eu mostrar a capinha para vocês. Ali tá o Tio Monte, atrás deles. Ele é um herpetologista, ele é fascinado por répteis e ele tem uma sala de répteis, que tem um sapo lá também. Isso eu lembro, tem um sapo lá e tipo, sapo é um anfíbio, né? Não é réptil, mas vamos lá, né, galera? Aí o Tio Monte, ele é muito legal, você não tem noção. Ele é muito gente fina, muito bacana, tipo, o tutor perfeito pros Baudelaire. Só que aí na história aparece o Conde Olaf fantasiado pela primeira vez, que é de Stefano, que é pra ser o ajudante do Tio Monte. Ele fala que o ajudante do Tio Monte passou mal, dele não tem como ajudar e mandou o Stefano no lugar dele. Então dá a entender que o Conde Olaf matou ele. Ah, isso é uma coisa que vale mencionar, assim, que ele o Lemony Snicket traz assuntos como morte e a dor dessas crianças como algo banal, é uma leitura infantil, sabe? Ele traz assuntos pesadíssimos de uma maneira fenomenal e cômica até. É um gênio, o nosso querido Lemony Snicket. Esse livro é basicamente isso, eles na Sala dos Répteis, daí tem lá a víbora incrivelmente mortífera, que eu não falo o que é uma víbora incrivelmente mortífera, tá, pessoal? Eu não vou falar o que acontece com o Tio Monte, por mais que o próprio Lemony Snicket, antes do que vai acontecer com ele, ele pega e ele fala, tipo, ele dá um spoilerzão pra ti, sabe? É muito engraçado isso. E aí no final eles estão sem o Tio Monte pra ser o tutor deles, descobrem que o Stefano é o Conde Olaf, e o Conde Olaf se oculta de novo e foge. Aí começa essa série de disfarces do Conde Olaf, a partir desse livro. Esse é o primeiro disfarce do Conde Olaf. E vamos ao próximo livro, que é O Lago das Sanguessugas. Aí nesse livro eles
quem vira tutora deles é a tia Josefine, que é uma mulher noiada, assim, ela acha que tudo vai matar ela, todo momento qualquer coisa pode matar ela. E ela tem muito medo também de corretores de imóveis. Só que apesar disso, a tia Josefine é legal. Ela é bem legal com os Baudelaire, tipo, tenta agradar eles. Ah, vale mencionar aqui que os adultos são retratados como algo completamente idiota nesses livros. Que todos os adultos são, sei lá, são perfeitos idiotas. Ninguém acredita quando os Baudelaire falam que é o Conde Olaf disfarçado. Falam, não, que isso. E daí aparece o Capitão Cham, que é outro disfarce do Conde Olaf. E no tornozelo do Conde Olaf tem um olho tatuado. E as crianças falam, não, mas é só tirar aí, só puxar a perna dele que vai sair e vai aparecer o olho tatuado. Aí na sala dos répteis tentam fazer isso com ele também e não aparece, tipo, ele tá pouco maquiagem, sabe, a tatuagem dele. Daí aqui ele tá com uma perna de pau. Muito engraçado. Daí o Capitão Cham faz com que a tia Josefine fique apaixonada por ele. E daí é muito bizarro, velho, tá louco. Só que aí descobre-se que o Capitão Cham é mesmo o Conde Olaf, e a tia Josefine fica com medo, se esconde num lugar, que eu não vou dizer pra vocês onde é. Aí os órfãos Baudelaire tem que descobrir onde é que é esse lugar. E então acontece o final da tia Josefine, que eu não vou falar qual é, mas eu só vou mencionar que ele, como o pior de todos, na minha opinião, tipo, ele retrata de uma maneira infantil também e de certa maneira cômica. Só que se tu pra pensar, um negócio completamente horrível que acontece com ela. Com todos os outros, de certa forma também. Mas, na minha opinião, o final dela é o pior de todos. E, bom, mesma coisa, o final desse livro, o nosso amigo Conde Olaf consegue escapar com sucesso. Então, vamos ao próximo livro, que é A Serraria Baixo Astral. Aqui, quem vira tutor deles é um cara que ninguém sabe falar o sobrenome dele. Todo mundo chama ele de senhor. E ninguém nunca vê o rosto dessa pessoa também, que sempre tá com fumaça de charuto na cara, porque ele sempre tá fumando charuto. Enfim, só que o senhor é um cuzão. Ele também faz com que os Baudelaire sejam escravos dele. Ele faz as crianças trabalhar na serraria, que é o nome é Serraria Alto Astral, e paga os funcionários deles com chiclete. Aí também nesse livro tem uma hipnotizadora, que acontece um negócio muito louco, acontece um acidente muito maluco nesse livro também. E aqui a fantasia do Conde Olaf, ele se traveste de Shirley, que é a recepcionista da serraria. Livro 5º, Inferno no Colégio Interno. Esse é um dos meus livros preferidos da série. Quem vira tutor deles é um tal de Nero, que é o diretor da escola preparatória Pufrock, acho que esse é o nome, que eles passam a frequentar. E, meu Deus, aqui eu preciso contar pra vocês. Foi graças a esse livro que eu aprendi a palavra bisbórria, que eu chamo você e todos vocês de bisbórrias, por causa de uma personagem desse livro, que é a Carmelita, que ela é muito chata. Ela faz bullying com os irmãos Baudelaire. Deixa eu ver, eu vou procurar uma passagem aqui dela. Aqui, ó, vou tentar dublar as vozes aqui. Olá, seus bisbórrias, disse ela. Se bem que, a julgar pela pirralhinha, fuçadores de salada talvez caia melhor com o apelido, não sei. Tem outra mensagem, outro recado, do instrutor Genghis. Instrutor Genghis é o novo disfarce do Conde Olaf, que é um professor de educação física. Ele me escolheu como mensageira especial por ser a garota mais engraçadinha, mais bonitinha e mais simpática de todo o colégio. Se você fosse de fato a pessoa mais simpática de todo o colégio, disse Isadora, não estaria fazendo troça de um bebê com sono. Mas deixa pra lá, qual é o recado? Na verdade, é o mesmo da última vez, disse Carmelita. Mas repetirei caso você seja um estúpido demais para se lembrar. Os 3 órfãos Baudelaire devem comparecer ao gramado da frente, logo depois do jantar. O quê? Perguntou Klaus. Vocês também são surdos, além de bisbórrias? Perguntou Carmelita. Eu disse, sim, Klaus ouviu o que você disse. Violet apressou-se em dizer. Pra vocês verem, ela é muito chata, ela fica fazendo bullying com ele, e sempre que ela passa por ele, ela chama eles de bisbórrias. Aí isso virou tipo uma piada interna minha pros meus amigos. Eu comecei a chamar eles de bisbórrias, e consequentemente eu comecei a falar isso no começo dos meus vídeos, que antes eu falava tipo, qual é que eu falava mesmo? E é isso aí, pessoal, eu sou de Frídio, acho que é isso que eu falava, daí agora eu falo, e aí são os bisbórrias, que é mais engraçado. Bom, então tem o diretor Nero, que ele é um completo de um filho da puta, desculpe dizer. Ele é muito chato, ninguém pode falar nada, que ele fica imitando assim, tipo, desdenhando, sabe? Me passa o açúcar, por favor. Dele fala, me passa açúcar, por favor. Tipo, fica remedando em falsete.
coisas que as pessoas falam, é muito chato. Esse cara é muito chato. Aí tem o Instrutor Genghis, que é o Conde Olaf, que fica tentando matar os Baudelaire de cansaço. E os professores da escola preparatória são, tipo, muito imbecis também. Mas eu vou deixar que vocês leiam e descubram por vocês mesmos. Aí, final, a mesma coisa, o Conde Olaf consegue fugir. E descobrem que ele quer o Instrutor Genghis. E vamos para o 6º livro, O Elevador Ersatz. Esse também é um dos melhores livros, meu Deus, é muito foda essa série. Muito engraçado esse livro. Daí aqui eles são deixados com o Jerome. Acho que assim, é Jerome o nome dele. Jerome. Não sei, sou brasileiro, eu vou falar Jerome nessa porra. Aí eles ficam com o Jerome e com Esme Squalor, que são os novos tutores dele. Que daí o Jerome é um cara passivão demais, assim, tipo, não quer causar problema a ninguém, faz tudo que as pessoas pedem pra ele. Cara completamente passivo. E a Esme, ela é toda que seria tipo a pessoa na moda. Aí eles descobrem que vai ter um leilão na cidade. E quem é o leiloeiro é um tal de Gunther, que é o Conde Olaf. Que aqui, pra mim, é a fantasia mais engraçada do Conde Olaf em toda a série. Porque ele tudo que ele fala faz favor depois, tipo, pra ser gringo, sabe? Mas é nada a ver, cara. Quem é que fica falando faz favor? Que gringo fica falando faz favor? E daí, tipo, ele fala tipo, uns negócios assim, oi, faz favor. Criança bonita, você, faz favor. Tudo é faz favor. Eu acho que até tem uma passagem nesse livro que daí eu acho que o Klaus fala pra ele, mas o seu emprego de faz favor está completamente errado, ninguém usa faz favor dessa maneira. É muito engraçado, eu tô rindo sozinho aqui, mas é engraçado, leiam O Elevador Ersatz. Aí beleza, aqui tipo mostra a fodacidade dos órfãos Baudelaire mais uma vez. Eles escapam do Elevador Ersatz, descobrem o que tem por lá. E aí vem o leilão lá com o Faz Favor, nosso amigo Faz Favor. E já na escola preparatória, lá eles começam a conspirar contra a CSC, que é uma sigla lá que existe, que eles não fazem ideia do que é. Daí que eles descobrem que tem uma peça em leilão que eu acho que o nome é CSC, se eu não me engano é isso. Daí eles ficam fazendo de tudo pra ganhar essa peça. Eles ganham, não é nada, CSC. Aí beleza, mais uma vez o Conde Olaf escapa. E aí eles decidem ir pra uma cidade, que daí tem daí o Sr. Paul fala pra eles que tem cidades que adotam crianças. Aí pede pra elas escolher uma. Daí elas não pensam duas vezes, escolhem uma cidade. A sigla da cidade é CSC. Beleza então, meus amiguinhos? Então vamos para o livro 7º, A Cidade Sinistra dos Corvos. Olha só que legal essa capinha, gente. Olha que capinha bonita. Vamos ver se eu lembro aqui. Aqui eles vão para a cidade de CSC, que não tem nada a ver com o CSC que eles pensavam. Daí CSC na real quer dizer Cultores Solidários de Corvídeos, que é uma cidade cheia de corvos. Cheia de corvos, pessoal, uma cidadezinha cheia de corvos. Aí beleza, daí eles querem também usar os Baudelaire como escravos nessa cidade, essa cidade quer adotar eles pra fazer eles escravos. Aí tem um cara muito bacana nessa cidade, que o nome dele é Hector. O sonho dele é sair da cidade, ele tá fazendo uma máquina lá, tipo, se eu não me engano é com um balão, fazer a casa dele flutuar e eles vazarem do local. Que eu posso falar também sem muitos spoilers, lembra da escola preparatória? Lá eles conhecem os trigêmeos Quagmire, que eles descobrem que eram trigêmeos, que também tiveram os pais mortos, assassinados num incêndio. Daí também perderam um dos trigêmeos. Só que eles têm esperança ainda desse maninho deles estar vivo. Daí eles gostam de ser chamados de trigêmeos Quagmire. Eles aparecem também na história do Elevador Ersatz e também voltam a aparecer na Cidade Sinistra dos Corvos. Lembra que tipo, a Violet é uma inventora, o Klaus é um leitor assíduo, a Sunny fica mordendo as coisas. Então daí os trigêmeos Quagmire também tem as qualidades dele. Daí tem o Duncan e a Isadora Quagmire. E a Isadora ela escreve dísticos, que é poeminhas só com 2 frases, 2 versinhos. Aí nesse livro acontece uma coisa muito louca. Vem um cara chamado Jax Snicket. Provavelmente ele estava atrás dos irmãos Baudelaire para informar alguma coisa para eles. E confundem ele com o Conde Olaf e acabam matando ele. E daí o Punador Diário, que é o jornal mais influente da linha que se passa o Desventuras em Série, acusa os Baudelaire assassinarem
o Conde Olaf. Só que na verdade não era o Conde Olaf, era esse tal de Jack Snicket. Aí aqui o Conde Olaf se disfarça de detetive Dupin. Ele tá juntamente com a Luciana, que é a Smee Squalor do elevador Ersatz, que ela se apaixona pelo Conde Olaf e foge com ele. E sabe o que o marido dela faz quando descobre isso? Nada. Não faz nada porque ele é passivão. Daí, tipo, dá muita raiva dos adultos de Desventuras em Série. Daí é muito engraçado, porque daí é muito foda, o Conde Olaf é muito foda. Daí tudo que falam, o Conde Olaf fala assim, ahá! Sabe? Ai, meu Deus, muito engraçado. Aí, nesse livro, daí muda completamente essa paradinha de Conde Olaf se disfarçar pra tentar pegar os órfãos Baudelaire e tal. Agora os Baudelaire estão procurados. São 3 crianças foragidas. A polícia tá atrás deles porque eles mataram o Conde Olaf. E agora começa tipo um novo arco onde as crianças devem se ocultar. Livro 8º, o Hospital Hostil. Aqui eles descobrem outro significado para CSC. Os Baudelaire, eles encontram pistas sobre o paradeiro dos pais deles, que pode realmente ter acontecido. Eles acabam por acreditar que um dos pais está vivo ainda. E daí os membros da CSC aqui são voluntários, que vão para hospitais e coisa, tipo, para cantar pro pessoal, para alegrar o pessoal do hospital. Aí os órfãos Baudelaire se ocultam como membros desses voluntários. Aí lá no hospital eles descobrem essas coisas que eu disse anteriormente. Aí tem uma parte muito tensa nesse livro, não vou falar para vocês, não quero dar esse spoiler. Muito tensa mesmo. E aí acaba por acontecer um incêndio nesse hospital onde eles estavam. Aqui o Conde Olaf, ele aparece como um radiotransmissor. Ele é um rádio que fica falando no hospital. Livro 9, O Espetáculo Carnívoro. Nesse livro, os Baudelaire vão atrás do Conde Olaf para descobrir isso sobre os pais deles e tal, essas pistas que eles descobriram sobre CSC e tudo mais, que eu não vou dar spoiler para vocês. Acabam indo na Madame Lulu, eu acho que é o nome dela, vou pesquisar aqui. Aqui o Conde Olaf se encontra com essa Madame Lulu, que é tipo uma dona de um circo de horrores. E nesse circo de horrores, se eu não me engano, tem um corcunda, uma contorcionista, tem um cara que é ambidestro. Foda-se, daí todo mundo... Esse aí eles acham o pior defeito de todos, ser ambidestro. Engraçado, muito engraçado. E o que mais eu posso falar? Ah, e os Baudelaire, daí os Baudelaire se disfarçam nesse livro, muito shows. Eles se disfarçam. Klaus e a Violet são gêmeos siameses, e a Sunny, daí ela põe uma peruca em cima dela, assim, daí é o Chabo, o bebê lobo, um negócio assim. Daí aparecem uns leões aqui, um negócio muito louco que acaba por acontecer. Aí acontece uma coisa muito tensa também com a Madame Lulu nesse livro. Os membros do circo acabam se juntando com a trupe do Conde Olaf. O Escorregador de Gelo. Aqui é a continuação direta do último livro. A Sunny tá no carro com o Olaf e a trupe dele. E atrás tem um trailer que tá o Klaus e a Violet. Aí eles acabam se separando. Klaus e a Violet ficam o livro inteiro tentando resgatar a Sunny, que a Sunny tá sendo mantida refém pelo Conde Olaf. Eles descobrem o Escorregador de Gelo, descobrem que o Conde Olaf tem muito medo de 2 pessoas que aparecem, e aí acontece um negócio que eu vou dar um spoiler agora, então passe mais adiante o vídeo. Klaus e a Violet encontram o outro trigêmeo Quagmire, aquele que não é o Duncan e a Isadora, é o Quigley, que aí nesse livro dá a entender que tem um romance do Quigley com a Violet. Aí no final desse livro, os Baudelaire e aquele outro personagem que eu recém contei, que é o spoiler, que eu não posso falar quem é, o pessoal que não quer levar spoiler, eles caem na água e se separam, acabam se separando. Então vamos ao livro 1/10, que é A Gruta Gorgônia. Que aí os Baudelaire são resgatados por um submarino, que é o Quick, não sei falar. Daí tem o Capitão Andaré. E a partir, tipo, nos outros livros isso deixa meio subentendido, mas a partir desse livro mostra que CSC era um grupo enorme de combatentes contra incêndios, e acabou tendo uma cisão dentro do CSC. Daí o pessoal se separou, que é essa... que daí tem os bons e os maus, que é tipo essa trupinha do Conde Olaf aí, que são os maus do CSC. Daí tem esse Capitão Andaré, que é o carinha do bem, digamos assim. Daí aqui tem a Fiona também, que ela é... eu não lembro se ela é filha ou enteada do Capitão Andaré. Daí os Baudelaire falam que querem saber também sobre o açucareiro. O Capitão Andaré fica louco, eles querem encontrar o açucareiro. Aí eles vão à procura do açucareiro. Vão à procura lá, eles entram numa caverna
que tem o Mycelium mesotoide, eu acho que esse é o nome, que é um cogumelo mortalmente venenoso que eles não de jeito nenhum podem entrar em contato. Eles vão lá pra Gruta Gorgônia. Dentro dessa Gruta Gorgônia tem o Mycelium. A Sunny é exposta a esse veneno. Eles voltam pro submarino e o Capitão da Ré não tá mais lá. Daí quem assume as pontas é a Fiona. Ela assume todos os trejeitos também do Capitão da Ré, que fica falando positivo toda hora, positivo. Fica falando, aquele que vacila está perdido. E daí a Fiona fica falando, ou aquela. Daí ela fala, aquele ou aquela que vacilar está perdido. Eu não vou falar o que acontece com a Sunny, vocês devem ler. Nesse livro aparece a coisa mais misteriosa, na minha opinião, de Desventuras em Série. Tá lá o Capitão da Ré, a Fiona e os Baudelaire no Quick. Aí chega um submarino do Olaf, que é no formato de um polvo enorme. Aí aparece lá no radarzinho do submarino, que eu esqueci o nome agora disso. Aparece aquele formato de polvo, que é o submarino do Conde Olaf, e aparece um negócio enorme, muito maior que o submarino do Conde Olaf, um negócio colossal, que é um ponto de interrogação gigante. E daí aquilo dá pra ver que o Capitão da Ré e o Conde Olaf e a trupe toda do Conde Olaf, eles morrem de medo daquilo. Não consigo entender o porquê eles morrem de medo daquilo. Pra mim esse é o maior mistério que Desventuras em Série deixou, esse ponto de interrogação gigante. Aí daí dá a entender também que teve um romancezinho entre a Fiona e o Klaus nesse livro, só que aí no final desse livro a Fiona acaba virando a casar. Então vamos para o próximo livro, livro do 10º, O Penúltimo Perigo. Esse é o livro mais injusto de Desventuras em Série, na minha opinião, por causa do que acontece no final. Aqui os órfãos Baudelaire, eles trabalham como concierges num hotel, no Hotel Desenlace. Aqui eles conhecem uma personagem chamada Kit Snicket, que é a irmã de Lemony Snicket e irmã de Jack Snicket. A Kit Snicket ajuda com os disfarces dos Baudelaire e ela pede para eles se manterem atentos até a quinta-feira, se eu não me engano, porque na quinta vai ter guerra, tá? CSC. Daí os dois polos vão se encontrar e vai rolar treta. Aí que querem envenenar todo mundo lá com o Mycelium e tal. É uma baita uma conspiração, acontece um negócio injusto pra caralho. Julgam os Baudelaire. Tem outro mistério que acontece aqui nesse livro, que é um cara num táxi, ele aparece uma hora assim no livro, completamente aleatório. O final desse livro é surpreendente. Os órfãos Baudelaire e o Conde Olaf se unem e acabam fugindo juntos. Tipo, olha quanta informação tem nesse livro comparado aos outros. Ele é bem grandinho, mas eu não posso ficar dando spoiler pra vocês. Mas posso adiantar que aparecem todos os tutores anteriores dos Baudelaire que não tiveram um final trágico pra esse hotel. De tipo, dá a entender que vai ter uma baita de uma treta que iria acontecer caso não acontecesse o que aconteceu nesse livro. Aí temos o fim. Agora eu vou falar um negócio muito legal pra vocês. São 13 livros e 12 desses 13 livros tem 13 capítulos. 13 é o número do azar e tal, legal. Aí são 13 capítulos e tem um capítulo extra nesse livro, capítulo 14. Eles estão num barco, esse barco naufraga, vai parar numa ilha, e aí é bem engraçado que o Conde Olaf acha que ele que descobriu a ilha, quer botar o nome da ilha de Olaflândia. Aí eles encontram uma menininha chamada Sexta-feira, que leva eles, os órfãos Baudelaire, porque o Conde Olaf é muito cuzão, ela não quer levar o Olaf, levam ele pra um tal de Ishmael, que é outro cara muito misterioso em Desventuras em Série. Eu odeio falar sobre os últimos livros de séries. Sério, eu odeio falar. Esse livro aqui, ele contém várias informações cruciais pro desfecho da história, que eu vou falar pra vocês. Eu achei o final muito bom de Desventuras em Série, porque é aqueles finais subentendidos, sabe? Realmente não sabe o que aconteceu e vai da tua imaginação que acontece com os órfãos Baudelaire no final. O que eu posso falar pra vocês é que aquele ponto de interrogação é mencionado na história outra vez, aquele ponto de interrogação gigante. Tem uma coisa nesse livro aqui que também me deixou muito confuso, que é aquela parte lá do Conde Olaf da Kit Snicket, e eu não posso ficar dando spoiler pra vocês. Desventuras em Série terminou muito bem e termina cheio de mistérios, e essa foi que o Lemony Snicket quis escrever, o que dá a entender que Lemony Snicket era um cara apaixonado pela mãe dos Baudelaire, e tá fazendo de tudo pra ir atrás dos Baudelaire e desiste depois desse livro. Vamos agora a uns fatos, então, bem interessantes. Lemony Snicket, na verdade, não foi quem escreveu esse livro. Foi um tal de Daniel Handler e o pseudônimo dele, Lemony Snicket. Então, Lemony Snicket são personagens dessa história e, tipo, escreveu a história e tal, mas o autor verdadeiro é Daniel Handler. Existem vários outros livros do universo de Desventuras em Série, mas pelo que eu sei, eu não li eles ainda, mas todos eles não é nada direto
todos eles é dessa forma bem misteriosa, como Desventuras em Série. E tem uma série de livros que eu diria que é um prólogo a Desventuras em Série, que se chama Só Perguntas Erradas, que é do Lemony Snicket também, que é genial. Eu li os 2 primeiros já, li esses 2. Falta ler esses 2. E é as histórias do Lemony Snicket quando ele era criança, tipo, treinando pra ser um membro de CSC. Então também é cheio de mistérios, esses 2 primeiros livros, pelo menos, tipo, cheio de mistérios, também não deixa nada, não te entrega nada, assim, tu tem que pensar bastante. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns novamente à editora Companhia das Letras, a editora seguinte, que realizaram essa tradução maravilhosa de Desventuras em Série. Bom, a resenha ficou completamente enorme, acho que ficou maior que a Torre Negra, mas então aqui eu vou dar a minha nota, vou dar 5 máscaras de aprovação para Desventuras em Série, que é a nota máxima aqui do canal. Desculpa se eu deixei muita coisa subentendida também, muita coisa no ar, porque eu não quis dar nenhum spoiler nesse vídeo, eu só acabei dando um spoiler. E é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoalzinho, seus bisbórrias, vocês são muito bisbórrias, lembrem-se disso, que vocês são os bisbórrias. Bisbórrias veio de Desventuras em Série, por causa da Carmelita Spatz, o personagem é muito bonitinho, não é bonitinho, ela é chata demais, muito chata. Dá like nesse vídeo, se você gostou, compartilha com pessoas que estão interessadas em ler Desventuras em Série antes que saia o seriado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, meu amiguinho. Longos dias e belas noites e tchau!